Amados, a paz do Senhor Jesus, vamos falar um pouquinho sobre o dom do discernimento? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, fala sobre o dom do discernimento de espíritos. E eu quero compartilhar com vocês como que através do discernimento que o Senhor deu livramento de morte para 2 pessoas através da minha vida. Olha só para vocês verem. Vou contar 3 experiências para que vocês entendam como que o dom do discernimento é fundamental na vida do cristão, principalmente quem tem chamado para trabalhar com libertação. O Senhor ele me chamou para trabalhar com libertação, libertar totalmente pessoas possessas pelo inimigo, né? Então eu tenho o dom do Senhor que eu recebi para expulsar e repreender demônios. E quem trabalha com essa área da libertação tem que ter o discernimento espiritual. E não apenas o dom do discernimento de espíritos, mas o dom do discernimento de situações, para que você não venha ficar envergonhado, porque o inimigo ele tenta de todas as maneiras nos envergonhar. Então, quando a gente tem o dom do discernimento de situações, nós não ficamos envergonhados. É preciso que a gente esteja muito atento à voz do Espírito Santo quando a gente está nesse momento de trabalho de libertação. A primeira experiência que eu tive foi uma experiência simples, mas nem tão simples. Eu poderia ter ficado envergonhada diante de toda a igreja. Uma irmã, ela manifestou em um culto de libertação. E eu era obreira nessa época, o pastor me pediu para ir lá expulsar esse demônio da vida da irmã. Eu fui e expulsei o demônio dela e o Senhor me confirmava que o demônio já tinha saído. Mas eu não sei se a irmã ficou envergonhada com a situação, ela continuou lá no chão, caída lá, deitada no chão. E na hora eu pedi o Espírito Santo discernimento do que eu iria fazer. Aí o Espírito Santo me deu o discernimento de chamar ela pelo nome. Aí eu chamei ela, ô fulana, pode levantar, você já está liberto, o demônio já saiu. Aí ela levantou sem graça, mas se eu não tivesse esse discernimento, eu ia ficar ali orando por horas e ia parecer que eu não tinha autoridade. Mas na verdade o espírito já tinha saído. Então a gente tem que ter o discernimento espiritual e o discernimento de situações. Segundo fato que aconteceu, eu estava em casa, não estava na igreja. Aí chegou uma vizinha correndo, me chamando desesperada porque um vizinho nosso estava morrendo. E eu subi correndo, apavorada, né, para prestar o socorro. E aí, quando eu cheguei, ele estava deitado no chão, totalmente gelado, não tinha pulso. Coloquei a mão, não tinha respiração. Ele totalmente gelado, aquele suor frio. A esposa dele chorando, desesperada, e tinha muitas pessoas ali já. Inclusive, tinha até um pastor. E eles estavam ali tentando ligar para o SAMU, tentando chamar o SAMU. E quando eu cheguei ali, que eu bati o olho naquele homem, eu pedi ao Senhor na hora em espírito. Eu falei, Espírito Santo de Deus, me dá discernimento, me dá sabedoria de como agir nessa situação, porque esse homem vai morrer aqui, ele está morrendo. Para mim, ele já estava praticamente morto, porque ele estava muito gelado, não tinha respiração, não tinha pulso nenhum. E eu pedi na hora o Espírito Santo discernimento. Quando eu fiz essa oração em espírito, pedindo discernimento ao Espírito Santo, eu vi uma guia no pescoço dele, uma guia daquelas grossona, vermelha e preta. Guia que eles usam, né, em centro de macumba, essas coisas. E na hora o Espírito Santo falou comigo, o demônio tá sufocando ele, tá matando ele enforcado. Aí eu tive o discernimento que ele não estava passando mal por um mal-estar físico
um mal-estar carnal, mas que aquilo era espiritual. Na mesma hora eu já arranquei aquela guia do pescoço dele e repreendi o espírito da morte. Eu falei, tá repreendido, demônio que quer ceifar essa vida. Em nome do Senhor Jesus eu te repreendo. Aquilo ele já deu um suspiro, já caiu sentado assim, aquele mal saiu da vida dele. Então eu tive que ter ali a revelação do Espírito, o discernimento ali de situação, o que estava acontecendo com aquela pessoa, porque ele ia a óbito ali na nossa frente. Se eu não tivesse tido aquela instrução rápida do Espírito agido rápido, o diabo tinha ceifado a vida dele. E a terceira experiência que eu quero compartilhar com vocês também foi semelhante a essa, só que foi dentro da igreja. A gente tinha iniciado o culto, a irmã estava dando abertura ao culto e tinha uma mulher que estava começando a visitar a igreja, caminhando. A gente já tinha visitado a casa dela, já tinha orado. Ela estava tentando firmar com o Senhor. No período da abertura do culto, antes de começar o louvor, essa mulher começou a pôr a mão no peito e gritar: me ajuda, eu vou morrer, me ajuda. E ficou assim, e perdendo fôlego, e ela sentindo muita dor e aquele desespero. E as irmãs ficou assim, já todo mundo com o olho arregalado, apavorado, e essa mulher gritando e colocando a mão e colocando a mão. E eu pensei, meu Deus, e mais uma vez eu pedi o Espírito Santo, me dá sabedoria. O que essa mulher tem? Se ela tá passando mal, se ela tá tendo um infarto, ou se é algo espiritual. E o Espírito Santo me revelou na hora. O demônio está querendo causar um infarto nela para ela morrer dentro da igreja. Na hora que o Espírito Santo me revelou, eu já repreendi aquele demônio. Eu já comecei a orar, eu te repreendo, demônio que quer trazer um infarto para ela morrer sufocada dentro da igreja. Em nome de Jesus, sai da vida dela agora. A gente orou, ungiu ela e ela voltou a si e ficou perfeito estado, não sentiu mais nada, assistiu todo o culto, foi embora, dormiu bem, ficou tudo bem. Então era o demônio querendo matar aquela mulher ali. O diabo estava furioso porque ela tomou a atitude de ir para a igreja. Então nós precisamos ter esse discernimento, nunca fazer nada de nós mesmos, mas buscar sempre do Espírito Santo a direção, porque pelo estado que aquela mulher estava, eu pensei, meu primeiro pensamento, chama o SAMU. Ela está infartando, ela está passando mal. Mas quando eu orei em espírito, o Espírito me revelou. Não é caso para SAMU, não é caso para medicina terrena, é espiritual. É o demônio que está querendo ceifar a vida dela. Imagina se essa mulher morresse dentro da igreja, o problema que ia trazer para a igreja. Então eu quero deixar para você aqui, ore buscando o dom do discernimento de espíritos e buscando o dom do discernimento de situações, para que você venha saber como agir em cada situação que acontecer com você. Eu quero deixar esse vídeo, compartilhar com vocês essa experiência, porque isso acrescenta em nós sabedoria, capacitação no nosso ministério. Então, ore mesmo, esteja sensível à voz do Senhor, busque sempre a direção de Deus e eu declaro que Deus vai te usar muito e você será uma bênção em nome de Jesus.